Prova, vou ficar com o computador do mal. Pronto, vamos lá. Então, vamos aqui para a luzinha que abriu. Então, até a aula passada, nós estávamos em situação. Eu também acho, Matheus, que eu não tenho que elaborar mais prova, não. Chega de prova, né? Você pensa que é prova, é lista de exercício. 6 exercícios só, não dá nem para chamar aquilo de prova. O ano que vem sim vai ser prova, aí vai ser legal. Porque não é prova. Arcaico, né, Matheus? Concordo plenamente com você. Bem arcaico. Não avalia porcaria nenhuma. Quase que eu falei uma palavra. Vamos lá. Então, até a aula passada, nós estávamos em situação que nós fornecíamos energia para um corpo. Eu nem vou abrir meus slides de aula, porque meu computador está tão lento. Fornecia energia para um corpo e observava variação de temperatura. E esse calor era chamado de calor sensível. Aí nós temos uma outra forma de calor, que é a que nós chamamos de calor latente. E o que vinha a ser o tal do calor latente? O calor latente é aquele no qual eu forneço energia para um corpo que já está numa determinada temperatura, e aí ele começa a mudar de estado físico e a temperatura dele permanece constante, tá? Então, toda a energia que eu forneço é para ele deixar de ser sólido e passar a ser líquido, mudar de estado. Não uma bolinha, né? Não é para deixar de ser quadrado e ser redondo. Então, é para mudar o estado físico. No caso do calor latente, ele é calculado pela letrinha L, não sei se eu já falei isso para vocês ou não, mas L é que nós chamamos de calor latente. Ele é a quantidade de energia térmica que eu forneço para uma determinada quantidade de massa mudar de estado físico. M, massa. Quanto mais massa eu tenho, mais energia térmica eu preciso fornecer para o estado físico mudar. Esse L, ele é tabelado, né? Por exemplo, o L de fusão da água é 80 calorias por grama. Lembrando, o que é fusão? É quando eu tenho algo que está no estado sólido, vou aqui no cantinho, algo que está no estado sólido, e eu vou passar esse algo que está no estado sólido para o estado líquido. Essa passagem se chama fusão. Então, para cada 1 grama de água fundir, eu preciso fornecer 80 calorias. O L de vaporização da água, calor latente de vaporização da água, é de 540 calorias por grama. O que significa isso? Que para cada 1 grama de água, vaporizar, deixar de ser líquida e passar a ser vapor, eu preciso fornecer 540 calorias. Então, esses valores são conhecidos. Passagem do estado líquido para o estado gasoso, eu sempre vou chamar de vaporização, mas pode ser ebulição, calefação ou evaporação. Aí, quando eu chamo desses outros nomes, é porque eu estou pensando no tempo em que essa transformação física está ocorrendo, tá? Como aqui nos nossos problemas não estou levando em consideração o tempo da transformação, eu também não preciso ficar pensando aí nesses outros nomes. L de condensação da água. O L de condensação da água é de menos 540 calorias por grama. Por que o L de condensação da água é de menos 540 calorias por grama? Condensação é quando deixa de ser vapor e passa a ser líquido. Recebe esse nomezinho aí, ó, condensação. Tá? Para deixar de ser vapor e passar a ser líquido, eu preciso retirar energia térmica. E aí aparece esse sinalzinho de menos aqui, mostrando que para cada 1 grama, a água tem que perder 540 calorias. O calor latente de solidificação da água é de menos 80 calorias por grama. O que é a solidificação? É a passagem do estado líquido para o estado sólido. Portanto, novamente, eu tenho que retirar energia térmica. Para cada 1 grama de energia térmica, eu retiro 80 calorias. No livro de física,
a expressão não aparece destacando a letrinha L, de calor latente, aparece destacando o símbolo ΔQ, né? A letra Q, que é a energia térmica trocada. Então, a energia térmica trocada, portanto, é o produto da massa pelo calor latente. Quanto mais massa eu tenho, mais energia térmica eu vou ter que fornecer. Tá? Tem uma outra mudança de estado físico que a gente não trabalha aqui nesses exercícios, que é do sólido para o vapor, ou do vapor para o sólido, que nós chamamos de sublimação. Essa daqui nós não estudamos nesse momento, tá? Vou pegar aqui uma situação, eu não vou abrir o slide, mas vou pegar aqui uma situação aleatória, tá? Onde eu tenho, por exemplo, gelo, tá? Vou pegar aqui uma massa qualquer de gelo, vou pôr 50 gramas de gelo. Temperatura inicial desse gelo, vou pôr aqui menos 20 graus Celsius. E eu quero transformar esse gelo em água líquida. Opa, em água líquida não, eu vou pôr em vapor de água. Já que vamos fazer conta? Vamos fazer bastante hoje. Eu vou transformar em vapor de água, tá? Dentro de um recipiente, vapor de água, a uma temperatura de 120 graus Celsius. Então, vou pegar gelo, estado sólido a menos 20, e transformar em vapor de água a 120 graus Celsius. E aí eu pergunto, qual é a quantidade de energia térmica que eu preciso fornecer para esses 50 gramas de gelo deixar de ser sólido e se transformar em vapor nessa temperatura? Sempre que os exercícios forem de calorimetria, vai vir bastante dados no enunciado do problema, tá? Para eu resolver essa situação, eu preciso saber o calor específico do gelo, é tabelado 0,5 calorias por gramas graus Celsius. Eu preciso saber o calor específico da água líquida, que é 1 caloria por grama graus Celsius. Eu preciso saber o calor específico do vapor de água, que é aproximadamente 0,5 também. Eu preciso saber o L de fusão, que é 80 calorias por grama, e eu preciso saber o L de vaporização, que é 540 calorias por grama. Então, vocês vão ver que no enunciado vai vir vários dados. Esses daqui são os dados que eu tenho para água. Qualquer outra substância são outras informações, outros valores numéricos, ok? Vou calcular a quantidade de calor fornecida total e também vou construir a tal da curva de aquecimento. Então, vou fazer duas coisas: calcular quantidade de calor total e desenhar a curva de aquecimento. Embora eu use a palavra curva, não vai ser algo curvo, vai ser retas, não gráfico, tá? Então, a primeira coisa que eu vou imaginar é a seguinte, para resolver essa situação que não tem enunciado. Tem vários exercícios com enunciados lá no PowerPoint, que está lá no e-book, que daqui a pouquinho eu tento abrir. Não vou tentar fazer isso agora, que eu tenho medo do meu computador travar e eu acabar não dando aula hoje. Então, temperatura em graus Celsius. Quantidade de calor, eu vou pôr aqui em calorias. Então, eu vou imaginar o que está acontecendo com o gelo, ok? O gelo, ele está a menos 20 aqui na temperatura. E eu sei que se eu aquecer esse gelo, eu não dei calor nenhum para ele. Então, quantidade de calor fornecida, 0. Eu sei que se eu fornecer energia térmica para ele, eu vou precisar ir fornecendo energia para essa temperatura ir aumentando. Forneço energia, até que a temperatura chega a 0 graus Celsius. Quando o gelo está a 0 graus Celsius, eu forneci calor, ele não mudou de estado físico, então essa minha retinha está me dizendo que eu estou numa situação de calor sensível. Isso é, eu estou aquecendo gelo de menos 20 até 0 graus Celsius.
A 0 graus Celsius, água sólida, gelo, vai começar a mudar de estado físico, tá? Então, aqui eu vou ter a situação da fusão. Enquanto eu tiver a mistura de gelo a 0 graus Celsius com água líquida, eu vou fornecendo calor, a temperatura não muda. De tal forma que chega aqui no finalzinho, eu vou ter a 0 graus Celsius, apenas água líquida. Então, o comecinho da minha reta é sólido, só para a gente saber, aqui ainda é sólido. E aqui o finalzinho dela, a água já é líquida. Essa água líquida, eu vou fornecer energia térmica para ela, e à medida que eu forneço energia térmica para ela, novamente eu observo variação de temperatura. Até que essa água líquida, ao nível do mar, vai atingir uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, nesta reta aqui, de novo, eu tenho calor sensível. Só que nessa situação, a água está no estado líquido, variando a temperatura de 0 até 100. Chegou em 100 graus Celsius essa água líquida, continuando fornecendo energia térmica para ela, essa água líquida, ela vai começar a vaporizar. E aí eu tenho calor latente de novo. Situação de vaporização da água líquida. Aí essa água líquida que vaporizou, eu vou elevar a temperatura dela até 120 graus Celsius. Olha aí. É isso que eu estou fazendo. Eu peguei uma situação bem extrema, tá? Estou pegando algo que era sólido e transformando em vapor, ok? E estou fazendo a curva de aquecimento. Só que para eu ter a curva de aquecimento, eu preciso ter o valor dessas quantidades de calor aqui embaixo. Só o gráfico não resolve para mim a situação. Quantas contas eu vou fazer nesse problema? Eu vou fazer 5 contas, tá? Eu vou fazer calor sensível para o gelo, eu vou fazer calor latente de fusão, eu vou fazer calor sensível para a água líquida, eu vou fazer calor latente de vaporização, depois eu vou fazer calor sensível para o vapor de 100 até 120 graus Celsius. 5 continhas. Então, começando ali pela primeira reta, tá? Onde eu tenho o gelo. Se eu tenho gelo na primeira reta, eu vou usar ΔQ igual a MC ΔT, porque esse gelo está sendo aquecido de menos 20 até 0 graus Celsius. Massa de gelo, 50 gramas. Eu inventei essa massa aqui em cima, ó, 50 gramas, tá? Eu risquei porque não era para riscar, era para ser marca-texto. Ele não trocou ali. Deixa eu pôr aqui marca-texto. Aqui, ó, 50 gramas, tá bom? Calor específico do gelo, ele vai aparecer nos meus dados, ó, ele é o 0,5. Variação de temperatura, de menos 20 até 0, a temperatura aumentou 20. Temperatura final é 0, menos a inicial, que é menos 20, vai me dar mais 20. Portanto, variou a quantidade de energia térmica de 500 calorias. 0,5 vezes 20 dá 10, que vezes 50 dá 500. Agora, eu vou lá no gráfico e coloco aqui, ó, 500 no meu gráfico. Vejam lá onde eu coloquei o 500, ó. Coloquei o 500 aqui. Bom? Agora eu vou para a segunda reta do meu gráfico. Qual que é a segunda reta do meu gráfico? A segunda reta do meu gráfico é onde ocorre a fusão. Na segunda reta, eu posso fazer uma regrinha de 3, ou então eu posso usar a equação. Se eu for fazer a regrinha de 3, eu olho nos meus dados quanto vale o L de fusão. Olhando nos meus dados, o L de fusão é 80
calorias por grama, o que significa que para fundir 1 grama de água, eu preciso fornecer 80 calorias. Do meu enunciado, eu tenho 50 gramas. Se eu tenho 50 gramas, qual é a quantidade de energia que eu vou ter que fornecer? Tá? Essa quantidade de energia, ela vai ser 80 vezes 50, o que vai me dar 4.000 calorias. Isso é o mesmo que usar ΔQ igual a M vezes L de fusão, tá? Ou faz regrinha de 3, ou escreve a equaçãozinha. A massa, eu disse que era 50, o L de fusão, 80, eu acho aqui os mesmos 4.000. Portanto, olha o gráfico. Aqui no gráfico, eu não vou pôr 4.000, gente. Eu vou pôr 4.500. Por que eu vou pôr no gráfico 4.500? Porque os 4.000 foi a quantidade de energia térmica que ele ganhou apenas nesse pedaço, tá? Nesse pedacinho aqui, ó, é que ele ganhou 4.000 calorias. Ele já tinha 500, que ele recebeu do aquecimento quando era sólido. Agora, ele recebeu mais 4.000 para a fusão. Então, no meu gráfico, aparece 4.500. Estou indo para a terceira reta. Depois eu diminuo a tela, tá? Terceira reta, eu tenho a situação do aquecimento da água líquida. E essa água líquida eu estou aquecendo de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, de novo, calor sensível, tem variação de temperatura. Massa de água, 50. Calor específico da água líquida, vai lá nos dados. Calor específico da água líquida é 1. Variação de temperatura, de 0 até 100, 100. Daqui eu tiro uma quantidade de calor, que vai ser de 5.000 calorias. Eu não vou colocar os 5.000 ali, tá? Eu sei que nesse pedacinho, ele ganhou 5.000. Portanto, no meu gráfico, eu vou pôr aqui 9.500, tá? Ele tinha 4.500 até virar água líquida. Agora, para esquentar a água líquida, como eu forneci 5.000, aqui no gráfico ficou 9.500. Quarta reta. Na quarta reta, é a vaporização que está acontecendo. Ok? Então, se está acontecendo a vaporização, eu posso usar a regrinha de 3, ou posso dizer que a energia térmica fornecida é massa vezes calor latente de vaporização. Pega nos dados. Calor latente de vaporização, 540. Como a massa é 50, o L de vaporização é 540, eu vou fazer 540 vezes 50. 540 multiplicado por 50, isso dá 27.000. Eu não vou pôr esse 27.000 ali, esse valorzinho aqui, ó, 27.000 ali no gráfico, tá? 27.000 é o que ele ganhou nesse trecho apenas. Como ele já havia recebido 9.500 até começar a mudar de estado físico, eu vou colocar ali no meu gráfico o ponto 36.500. Então, ó, o gráfico: 500, 4.500, 9.500, 36.500. Agora, eu vou para a última continha. Eu vou pôr ela aqui embaixo do meu gráfico, tá? A última continha, que é a continha aqui de número 5, estou pondo ela aqui, ó, continha de número 5, é a da vaporização. Ou melhor, é calor sensível de novo do vapor, não vaporização, é o vapor. Estou esquentando vapor. Então, de novo, M, C, delta T. Massa de vapor que eu estou esquentando, ela vale 50. Calor específico do vapor, vai lá nos dados do problema, ó.
0,5. Variação de temperatura do vapor. Ele vai de 100 até 120 nesse problema. De 100 até 120. Portanto, variou 20. De novo, 500 calorias. Tá? Não é esse 500 que eu vou pôr aqui. O valor que eu vou pôr aqui, porque ele ganhou 500 nesse trecho, né? Então, eu vou pôr aqui nesse meu gráfico 37 mil. Ok? Então, ele recebeu 500 para esquentar o gelo, depois 4.000 para fundir, 5.000 para esquentar a água, 27.000 para vaporizar e 500 para esquentar o vapor. No total, a quantidade de calor fornecida para esse gelo foi de 37.000 calorias. Certo? Então, a resposta do meu problema, eu tenho que fornecer para esse gelo 37.000 calorias para ele se transformar em vapor de água a 120 graus Celsius. Vou pegar mais um exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver se agora eu consigo abrir o meu PowerPoint. Ai, que medo. Isso aqui travar. Vamos lá. Deixa eu aqui cutucar. Slides de aula. Calorimetria. Vou pegar aqui um exemplo só de calor latente, diferente desse do gráfico, e aí depois eu vou para o equilíbrio térmico, que são as situações que envolvem mistura de corpos, tá? E equilíbrio de temperatura. Daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha no chat. Deixa eu só ver se eu consigo abrir. Foi. Belezura. Vou aqui pro último exemplo aqui. Deixa eu ver. É o exemplo 2 que eu quero. O da panela. Ah, tem um de curva de aquecimento. Eu quero fazer esse aqui com vocês. Deixa eu voltar aqui para minha luzinha. Deixa eu diminuir um pouquinho a luzinha. Matheus, o meu notebook, ele... Não sei se ele tem esse troço aí de SSD. Esse SSD é alguma coisa que eu conecto nele? Ou fica dentro do computador? É um componente que fica dentro, professor. É porque os notebooks que tem HD trava com mais facilidade e é mais lento. Aí se o seu não tivesse SD e, e dá para colocar nele, aí ia falar para você ver, né? Porque Ah, aí fica tá. bem mais rápido, sabe? Aí o meu computador, a única coisa que eu sei, porque eu tirei a etiquetinha dele, é que ele é um Intel Core i7 8TH Gen. Só sei disso. Não tem mais nada. Eu comprei ele no ano passado por causa da pandemia. Aí, para comprar, eu não sabia qual que eu comprava. Eu liguei para um estagiário meu, que é professor, ex-estagiário, que é professor de física atualmente, e perguntei que computador que ele usava. Aí ele falou: eu comprei esse aqui, peguei numa promoção na época. Paguei barato, viu, gente? Eu acho que eu Eu amo paguei esse barato. computador. Eu paguei 2.100. Acho que foi 2.100 nele. Em março do ano passado. Mas era uma promoção. Estava muito barato, na minha opinião. Perto dos outros todos que eu vi, estava um absurdo. Porque o Nossa, computador que eu professor. tinha em casa, ele não tinha nem câmera antes da pandemia. Então, estava bem punk a situação. Aí eu tive que comprar. Aí eu parcelei esse aqui no Magazine Luiza. E eu achei ele bom, mas ele tem um problema sério. Ele demora muito tempo para ligar e desligar. Meu filho, por exemplo, não suporta esse computador. Meu filho não tem paciência para o meu computador. Ele fala Ele para é da botar Dell, jogo. professor? O dele não é Dell, o dele é um outro. Não, o seu eu tô falando. Não, o meu não é Dell, não. O meu é Lenovo. Ah, tá. Não, é porque Dell também Dell, tem esse probleminha. O Dell custa uns 6 mil. Nossa, tem uns computadores que custam 6, 10 mil. Eu falo, gente do céu, como assim? Eu só quero dar uma aulinha, mais nada. Fazer uma provinha. Eu não vou jogar, eu não vou fazer nada no computador. Eu não vou assistir vídeo, eu não vou fazer nada.
Eu achei muito caro na época que eu fui comprar, mas eu precisava, porque o meu computador, gente, o antigo, era muito punk. Ele não tinha câmera, microfone, essas coisas. Era da época que colocava CD nele, sabe? Hoje em dia nem Sim. se usa mais CD, né? Fazer o quê? Vamos lá. Próximo exemplo. Ele é meio lento, eu tenho medo dele travar. Esse aqui, ele trava de vez em Então, quando. professora, vê depois se ele é Ah, compatível com vou olhar. SSD, porque aí Vamos se ver. for, você vê se tá nas suas condições comprar um que melhora muito, muito mesmo. Ai, vou tentar descobrir esse lance de SSD depois. Não sei se do meu filho tem esse SSD. Deve ter, porque o dele ele joga, né? Então tem que ser mais rápido. Vamos lá. O gráfico representa a temperatura T em função do tempo de aquecimento, em minutos, da água contida numa panela, que está sendo aquecida num fogão. Então, informações que eu tenho. É água, tá? E ela está em um fogão. O gráfico é de temperatura por tempo e não por calor, ok? A panela contém 0,2 kg de água, então eu sei a massa. E a potência do fogão, ela é constante. Essa informação aqui é importante para a gente. Potência constante. O calor latente de vaporização é 540 calorias por grama. O problema quer saber a quantidade de calor absorvida no primeiro minuto. Então, calor no primeiro minuto. Olhando no gráfico, o primeiro minuto está aqui embaixo. No primeiro minuto, a água foi de 20 graus Celsius líquida, a 20 graus Celsius, né? Para 100 graus Celsius, que continua sendo líquida no primeiro minuto. Então, no primeiro minuto, para eu calcular a quantidade de calor, eu vou usar a expressão do calor sensível, MC delta T. Massa de água, eu vou transformar de gramas para quilogramas, 200. Esse calor específico, ele não deu no enunciado desse exercício, então eu vou pegar do exercício anterior, tá? Que eu fiz com vocês agora. O calor específico da água é sempre 1 caloria por grama grau Celsius. Quando não está no exercício, é porque ele já escreveu em algum lugar antes. Tá? Então, procura em outros exercícios essa informação e pode colocar ela no problema para usar. Tá? Variação de temperatura da água. De 20 para 100, ela variou 80. Então, daqui eu tiro 8 vezes 2, 16 mil calorias. Então, no primeiro minuto de água, no primeiro minuto de aquecimento, eu forneci 16 mil calorias para a água. Eu não, o fogão. Como ele falou em potência, essa informação ela se torna importante para mim, porque eu sei que o fogão está fornecendo 16 calorias a cada 1 minuto. Ó. Se no primeiro minuto a água recebeu 16 mil calorias e a potência é constante, isso significa que todo intervalo de tempo de 1 minuto, o fogão está fornecendo 16 mil calorias. Vamos para o item B. O que o item B me diz? Ele quer saber a massa de água que permanece na panela após 3,7 minutos de aquecimento. Então, se eu olhar para o gráfico, depois de 1 minuto, aqui ela é água líquida, depois de 1 minuto, ela vai começar a vaporizar. Eu sei que ela está começando a vaporizar porque ela já atingiu 100 graus Celsius. Então, toda a energia térmica que eu fornecer a partir desse 1 minuto é para ela entrar em fusão. Só que o meu gráfico vai até 3,7 minutos. O que significa que talvez eu não tenha colocado em fusão, transformado em água líquida, todos os 200 gramas que eu tinha, tá? Pode ser que eu tenha transformado apenas uma parte desses 200 gramas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma regrinha de 3 para descobrir qual foi a quantidade de calor que eu forneci com esse fogão nesses 2,7 minutos que se passaram. De 1 até 3,7, se passaram 2,7 minutos. Se o fogão fornece 16 mil calorias por minuto, no final de 2,7 minutos, quanto de calor que ele forneceu?
Então, eu vou fazer os 16.000 multiplicado pelo 2,7, o que me dá 43.200. Então, eu vou ter 43.200 calorias sendo fornecidas nesse intervalinho de tempo aqui de 2,7 minutos. Com isso, eu vou descobrir a quantidade de água que fundiu. De que maneira? Posso usar a regrinha de 3 ou posso usar a equação que o livro traz, tá? Por regrinha de 3, eu sei que 540 calorias são necessárias para fundir 1 grama de água. Com 43.200 calorias, quantos gramas de água eu irei fundir? Tá? Aqui não é fundir, desculpa, aqui é vaporizar. Olha eu falando em fundir, tá virando vapor. E lá, tá vendo que o número tá alto, 540? Aqui é vaporizar a água, tá, gente? Não é fundir, não. Ela tá deixando de ser líquida e passando a ser vapor. Então, para cada 1 grama de água vaporizar, eu preciso de 540 calorias. Eu vou vaporizar quantos gramas se eu fornecer 43.200? Então, vou pegar o 43.200 e vou dividir ele por 540 e vou achar 80 gramas. Se eu usar a expressãozinha, ó, 43.200 está na energia térmica, a massa que aparece na minha expressão aqui é a que mudou de estado físico, tá? Não é a massa total, é a que mudou de estado físico. 540. No exercício anterior, eu usei 50 o tempo todo, porque estava convertendo tudo, de sólido para líquido, de líquido para gás. Aqui não está convertendo tudo de estado físico, só uma parte. Eu quero saber que parte que eu converti. 4.200 dividido por 540. Isso vai me dar 80 gramas. Então, 80 gramas foram vaporizados. Tá? Que mudou de estado físico. Mas a pergunta não era o que mudou de estado físico. A pergunta era a quantidade de água que permaneceu na panela. Então, se eu lembrar do começo do enunciado, eu tinha 200 gramas de água, certo? Vaporizou 80 gramas. O que significa que 80 gramas saiu aí desse meu recipiente. Não é mais água líquida. Se eu tinha 200 e eu vaporizei 80, isso significa que sobrou 120 gramas de água líquida aí na situação, ok? Um exercício também simples. O que a gente precisa trabalhar nessa parte de calorimetria é interpretação de gráfico, tá bom? Se a gente souber interpretar os gráficos, a gente só tem 2 expressõezinhas, ML e MC delta T. Os exercícios ficam bem facinhos. É a parte mais fácil aí da física, na minha opinião, dos 3 anos do ensino médio, é calorimetria, tá? Escalas termométricas, dilatação, cálculo de quantidade de calor, é realmente a parte mais fácil. Não vou levar esse enunciado aqui para minha lousinha. Eu não sei se vocês tiraram print. Deixa eu voltar aqui. Tira print. Se quiser, tá resolvido lá no e-book. Esse slidezinho aqui tá resolvido lá. Então, vamos para a situação. Último exemplo aqui para análise de gráfico com vocês. Aí eu vou para equilíbrio térmico. O que diz esse probleminha? Eu tenho um corpo inicialmente sólido. Massa desse corpo, 80 gramas. E ele recebe calor e sofre variação de temperatura conforme o gráfico. Vamos olhar o gráfico. Temperatura em função da quantidade de calor. Pede-se a temperatura de fusão da substância. Então, a primeira coisa que eu vou olhar, ele me disse que estava inicialmente no estado sólido. Então, essa minha primeira reta aqui, ó, é estado sólido. Ok? Nessa minha primeira reta, a temperatura, ela está variando de 100 graus Celsius até 200 graus Celsius.
E para a temperatura variar de 100 graus Celsius até 200 graus Celsius, o corpo recebeu uma quantidade de energia térmica de 0 calorias, que era o inicial, né? Até 100 calorias. Então, eu sei a quantidade de calor que ele recebeu. Quando eu olho para essa segunda reta aqui, ela está paralela à quantidade de calor. Então, eu estou fornecendo energia térmica de 100 para 200, de 200 para 300, e a temperatura não muda. Então, o que eu observo aqui nessa segunda reta? Temperatura constante. Se a temperatura é constante, isso já significa que eu estou falando em calor latente. Como ele era sólido, eu estou fornecendo energia térmica, ele vai vaporizar. Então, calor latente de vaporização. Aqui no comecinho da reta, ele ainda é sólido. E aqui no finalzinho da minha reta, ele já ficou completamente líquido. A minha última reta. Na minha última reta, esse corpo está apenas no estado líquido. E a temperatura dele está variando no estado líquido de 200 graus Celsius para 300 graus Celsius. E para isso, ele trocou uma quantidade de calor que foi de 300 calorias para 600 calorias. É isso aqui que eu estou lendo no gráfico, tá? O que o problema quer saber? Primeiro, a temperatura de fusão da substância. Olha, vaporização. Glaucio, estou trocando os nomes hoje. Estou lesada, igual meu computador, olha. Sólido para o líquido é fusão. Fusão. Ele quer saber a temperatura de fusão da substância, tá? Onde é que a substância mudou de estado físico? Em que temperatura? 200 graus Celsius. Olha lá. Temperatura de fusão, portanto, é de 200 graus, que é quando ela está mudando de estado físico. Depois ele quer o calor latente de fusão. Calor latente, o símbolo para calor latente é a letrinha L. Então, ele quer saber quanto vale o L no item B. Então, o item A, eu olhei para o gráfico. O item B, eu vou fazer aqui ΔQ é M vezes L. Olha no calor latente. No calor latente, essa segunda reta aqui, ó, que eu estou rabiscando agora. Estou enchendo de rabisco minha lousa. A segunda retinha. Nessa segunda retinha, ele inicialmente estava com 100 calorias e no final ele está com 300 calorias. Portanto, nesse trecho de calor latente, ele recebeu 200 calorias de energia térmica. Então, eu sei que a quantidade de calor que ele recebeu foi 200. A massa, estou pegando aqui do enunciado do exercício, 80. Com isso, eu descubro quanto vale o calor latente de fusão, que é 200 dividido por 80, o que vai me dar 20 dividido por 8, 2,5. Unidade, calorias por grama. Por quê? Porque a quantidade de calor está em calorias, a massa está em gramas, com isso eu descubro a unidade do L, tá? Para cada 1 grama dessa substância deixar de ser sólida e passar a ser líquida, ela precisa receber 2,5 calorias, cada 1 grama. Item C, o calor específico. Calor específico, a gente usa a letrinha C minúscula, ok? Calor específico no estado sólido. Onde que ele é sólido mesmo? Na primeira reta. Ele é sólido. Então, para a primeira reta, eu vou fazer ΔQ igual a MC ΔT. Já tenho aqui, ó, quantidade de calor na primeira reta foi de 0 para 100. Então, ele recebeu 100 calorias. A massa está lá no enunciado, 80. O calor específico eu não tenho. A variação de temperatura aqui da primeira reta foi de 100 para 200.
De 100 para 200, ela variou 100, ela aumentou em 100. Portanto, eu vou ter 100 dividido por 8.000 como sendo esse calor específico. E 100 dividido por 8.000 é 0,0125. 0,0125. Unidade disso, calorias por gramas graus Celsius. Essa é a unidade do calor específico. Como é que você sabe que ele está nessa unidade, Glaucio? Pelas outras, tá? Isto aqui está em calorias, a massa está em gramas, eu não sei a unidade do C, e o ΔT está em graus Celsius. Como a massa e a temperatura passaram dividindo, aparece aqui o gramas e o graus Celsius dividindo a caloria. Item D, o calor específico no estado líquido. Calor específico é a letra C minúscula. Informações do estado líquido está aqui nesse cantinho. Então, de novo, ΔQ igual a MC ΔT. Porém, agora, a quantidade de calor que ele recebeu foi de 300 para 600 calorias. Então, ele recebeu 300 calorias. Qual que é a massa? 80. Calor específico, não sei. A temperatura foi de 200 para 300, ela variou 100. Eu vou cortar 2 zeros de cada lado, porque aí a minha conta fica 3 dividido por 80. Se eu divido 3 por 80, eu vou achar até um número menor do que o anterior, né? 3 dividido por 80 me dá 0 maior, né? 0,0375. Unidade, calorias por gramas, graus Celsius. Ok? Então, eu tenho aí alguns exemplinhos, 3 eu fiz com vocês, né? De calor latente. Eu tenho, na verdade, uma lista enorme desse assunto, que eu não passei para vocês, porque aquilo ali é absurdamente longa, aquela lista. Ela tem, acho que uns 100 exercícios desse assunto. Mas esse assunto, ele é muito simples. Então, eu falei, não vale a pena ficar dando 100 exercícios para eles ficarem fazendo praticamente a mesma coisa. Então, eu peguei uma listinha lá que era do livro de física de vocês e mandei vocês fazerem, tá? Vocês vão ver que tem exercícios na lista que está feito aí no PowerPoint, que depois eu acabei pegando como exemplo para aula. Então, não se preocupem, essa lista é só para a gente encerrar o nosso bimestre fazendo alguns exercícios, apenas isso. Vou abrir outros 2 slides aqui, que é o de equilíbrio térmico, que é a lista que vocês vão ter que me entregar, tá? Então, se tem uma lista aí para me entregar de equilíbrio térmico, então eu vou agora para a situação do equilíbrio, tá? O que vem a ser essas situações de equilíbrio térmico? Vou subir aqui minha luzinha, depois vou apagar tudo. Eu não vou conseguir subir isso aqui sem fazer estragos. Deixa eu apagar tudo, beleza. Então, anotem aí no caderno de vocês, dia 24/9, equilíbrio térmico, situações de equilíbrio térmico. Eu tenho corpos que estão em diferentes temperaturas. Então, imagina que eu tenho um corpo A, um corpo B. Temperatura do A maior do que a temperatura do B, tá bom? E eu isolo esses 2 corpos. Quando eu isolo esses 2 corpos, o que pode acontecer com eles? Como a temperatura do A é maior do que a temperatura do B, o A fornece energia para o B. Então, o corpo A vai transferir energia térmica para o corpo B. De tal forma que a temperatura do A vai baixar, porque ele está perdendo calor, e a temperatura do B vai aumentar, porque ele está recebendo calor. Não é toda a quantidade de calor que o A vai transferir para o B. Então, ele pode ter bastante energia térmica ali, mas ele não vai fornecer toda a energia térmica que ele tem para o B. Tá? Até quando o A fornece energia térmica para o B? Ele fornece energia térmica para o B até o momento em que a temperatura do B se iguala à temperatura do A. Então, eu tenho uma transferência de energia, eu tenho um fluxo de energia aqui ocorrendo,
tá? Mas para esse fluxo de energia ocorrer, eu preciso ter diferentes temperaturas iniciais. Por que eu isolei o meu sistema? Eu isolei o meu sistema porque o meu sistema troca energia térmica com todos os corpos que aparecem na situação. Quando eu coloco ele isolado, é porque está trocando apenas o A com o B. Não deixa ele trocar com o ar, com nenhum outro sistema além deles. Vai ter troca até as temperaturas se igualarem. Quando as temperaturas dos dois forem iguais, nós dizemos que essa situação, portanto, é uma situação onde ocorreu o equilíbrio térmico. Tá? O que mais eu sei dessa situação? Eu sei que a quantidade de energia térmica que o corpo B vai ganhar, ela corresponde à quantidade de energia térmica que o corpo A vai perder. Então, se o A perde 500 calorias, isso significa que o A tem menos 500 calorias. Ele perdeu. A quantidade de calor dele é negativa, ele tem a menos. O B, ele ganha a quantidade de calor que o A vai ter a menos. Então, eu tenho aqui uma igualdade, só que um lado é positivo e o outro lado é negativo. Fisicamente falando, o lado que é negativo é porque ele perdeu. Se eu pegar essa quantidade de calor do A, que é negativa, e passar ela para o lado esquerdo, eu vou ficar com a quantidade de calor do A mais a quantidade de calor do B igual a zero. Isto é, se eu pegar e somar todas as trocas de calor numa situação de equilíbrio térmico, a soma das trocas de calor tem que dar zero. Por que tem que dar zero? Porque um corpo ganha apenas a quantidade de calor que o outro corpo perde. Então, quando eu escrevo desse jeito aqui, na verdade, estou querendo dizer, olha, um deles tem um ΔQ que é negativo, o outro tem um ΔQ que é positivo, de tal forma que quando eu somar os dois, como numericamente eles são iguais, essa soma vai ter que dar zero. Tá? Nós fazíamos, e eu vou voltar a fazer, no laboratório de física, experimentos de equilíbrio térmico, tá? Como é que nós fazíamos os experimentos de equilíbrio térmico? Vou explicar aqui para vocês. Eu deixava sobre a bancada um arranjo experimental que tinha uma pecinha colorida, um cubinho colorido, que eu não dizia do que era, e os alunos tinham que descobrir do que ele era feito. Então, a tarefa no laboratório era: descubra do que é feito esse cubinho colorido. E em cima da bancada, eu colocava um calorímetro. Olha o que é um calorímetro. Tem aqui uma foto de um calorímetro para vocês. Aqui é a foto que eu peguei da internet de um calorímetro bonito. Se eu mostrar do calorímetro que a gente tem lá no laboratório de física, vocês vão falar, pelo amor de Deus. Fala, tem o mais bonito na minha casa. Vocês têm calorímetro na casa de vocês, tá? Porém, ele não é um calorímetro tão bom assim. Nem todos têm, algumas pessoas têm. O calorímetro, ele é um recipiente de isopor, o nosso lá da escola é um recipiente de isopor, onde a gente encaixa uma latinha lá dentro. Isso é conhecido como camisinha de latinha de refrigerante, camisinha de latinha de cerveja, nada mais é do que isopor. Esse aqui, ele é bonitinho, porque ele é plástico do lado de fora, com isopor aqui dentro, tá? Então, não dá para ver, mas tem aqui dentro isopor. E uma latinha para eu colocar as coisas que eu quero misturar. Um copo. O nosso tem isopor e um copo de metal aqui dentro. Um isopor amarelo, que de tantos alunos pegarem na mão, ele já está amarelo encardido. O nosso. Então, o nosso é um isopor amarelo encardido com um copo de metal dentro. A diferença do calorímetro que a gente usa no laboratório para aquele calorímetro que vocês veem nos barzinhos, em outros lugares, é que o nosso tem uma tampa. Tem alguns bares que tem esse negócio para cerveja. Então, quando o cara traz a cerveja na mesa, ele traz ela numa embalagem de plástico, que tem uma tampa aqui, ó. Ele abre a tampa, coloca a cerveja lá dentro e depois ele tampa de novo. E aí vem aqui uma propaganda, né, da bebida. E deixa só uma pontinha do gargalo para fora. Aquilo é um calorímetro, tá? Não é um calorímetro ideal, porque não é tampado, né? Então, ele perde calor, mas ele perde calor só pela parte de cima da garrafa. O resto da garrafa não, tá isolado.
Então, se eu segurar a garrafa com a minha mão não troca energia térmica com a garrafa, né? E esse aqui é para latinhas, normalmente. E da latinha não tem tampa. O nosso do laboratório tem tampa, e na tampa tem um buraquinho onde existe um termômetro. Então, tem um termômetro na tampa espetado. E uma hastezinha de vidro, que é um misturador. Porque vai que eu quero colocar café com leite lá dentro e saber a temperatura de equilíbrio da mistura, né? Aí eu mexo com esse negocinho aqui de vidro. O vidro é um bom isolante, o termômetro é de vidro, ele é mau condutor, né? Aqui ele é um bom isolante, ele é um mau condutor. Então, eu não vou ter grandes perdas de energia térmica aqui nessa tampa. Essa tampa também é vedada com um pouco de isopor dentro, para não trocar calor com o meio externo. E aí, como que era o nosso experimento lá no laboratório de física? Ele era bem simplesinho, gente. Vai falar, nossa, que coisa complexa que eles faziam. Não, era experimento. Só não falo para vocês fazerem em casa, porque vocês não têm o calorímetro com tampa. E nem a pecinha bonitinha de metal que eu tinha lá colorida no laboratório. Então, deixa eu voltar aqui para o Meet, para minha luzinha. Então, o que eu fazia com o pessoal no laboratório? Primeira coisa, eles pegavam a pecinha colorida, colocavam sobre uma balança e faziam a leitura da massa da pecinha. Vou inventar um valor aqui, ó. Vamos supor que essa pecinha tivesse 15 gramas, tá? Aí eles pegavam essa pecinha, colocavam num copo com água na temperatura ambiente lá. É um copo, colocava a pecinha aqui dentro. Pegava um termômetro, colocava aqui dentro para medir a temperatura da água. Como a pecinha estava aqui dentro, o que acontece? A peça estando em contato com a água, ela entra em equilíbrio térmico. Né? Então, tem a primeira situação de equilíbrio térmico aqui. Pecinha dentro da água, espera um pouquinho, isso está no ambiente, não está isolado, coloco o termômetro aqui dentro, eu sei a temperatura do ambiente, portanto, eu sei a temperatura da pecinha, 27 graus Celsius. Tá? Aí eles tinham um calorímetro em cima da mesa, e aí dentro desse calorímetro tem lá o copo de metal. Aí eles pegavam água num becker, eu vou desenhar aqui uma jarra. Eles pegavam água num becker, uma quantidade de água que eles quisessem, que coubesse no calorímetro, é claro. Vamos supor que eles pegaram uma quantidade de água de 50 gramas, água líquida, tá? Eles elevavam a temperatura dessa água no micro-ondas lá do laboratório. Então, eles elevavam a temperatura da água até mais ou menos 80 graus Celsius, tá? Pegava esses 50 gramas de água, colocava dentro do calorímetro, ela estava a 80 graus Celsius, mas eles colocavam dentro do calorímetro e tampavam com o termômetro lá dentro. Para que eles faziam isso? Para o calorímetro não interferir no experimento, porque se eu coloco tudo lá dentro, o calorímetro troca calor com tudo, né? O calorímetro vai fazer parte do meu problema. Então, quando eu coloco a água lá dentro, como o calorímetro está na temperatura do ambiente, o calorímetro vai esquentar lá dentro, e essa água que inicialmente estava a 80 graus Celsius, ela vai baixar de temperatura. Então, vamos supor que quando eles colocaram a água dentro do calorímetro, eles observaram, estava 80 no começo, esperaram um pouquinho, viram que a água parou aqui de baixar a temperatura, vamos supor que é 70 graus Celsius. Então, eles não usam a temperatura inicial da água como 80, eles usam a temperatura da água inicial como 70. Por qual motivo? Porque ela perdeu calor para o calorímetro. Tá, mas qual era o experimento mesmo? Tá, agora eu tenho água quente a 70 graus Celsius dentro de um calorímetro. Então, o calorímetro está a 70 graus Celsius, a água que está lá dentro está a 70 graus Celsius, mas eu tenho uma pecinha aqui fora que está a 20 graus Celsius. Aí, rapidamente, tinha que ser um processo bem rápido, eles abriam o calorímetro e jogavam a pecinha lá dentro. Quando eles jogavam a pecinha lá dentro, tampava o calorímetro de novo. O que eles observavam? Que a temperatura da água começava a baixar. Ela deixava de ser 70
E ela ia baixando, 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 baixando. Aí eles olhavam no termômetro, tinha um instante em que ela estabilizava. E essa situação que eles observavam, que a temperatura aqui no termômetro parou de descer, era a situação de equilíbrio térmico. E aí eles anotavam essa temperatura. Vamos supor que essa temperatura fosse de 53 graus Celsius, tá? Temperatura final. O que significa que o bloquinho que estava a 27 graus Celsius recebeu calor, porque a água estava a 70, a água estava mais quente. Então, a pecinha aqueceu até 53. Então, ela recebeu calor. Quanto que ela recebeu de calor? Aquilo que a água perdeu. Porque a água foi de 70 para 53 também. Então, a temperatura da água baixou, ela perdeu calor. Mas a temperatura da peça aumentou, então a peça ganhou calor. E aí o que eles faziam? Soma todas as trocas de calor. E essa soma tem que dar zero. Quem que está trocando calor? A peça com a água quente do calorímetro. Eles que estão trocando calor. O calorímetro não, porque o calorímetro está a mesma temperatura da água, então o calorímetro não está trocando calor com a pecinha de metal. É claro que ele vai aquecer, mas agora ele faz parte do conjunto, tá? Agora eu tenho massa da peça, calor específico da peça, variação de temperatura da peça, massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. E isso tem que ser igual a zero. Somei todas as trocas de calor. Massa da peça, 15 gramas. Calor específico da peça, eu não sei. Variação de temperatura da peça é a temperatura de equilíbrio térmico, o 53, a final, menos a inicial, que era 27. Massa da água que eles pegaram lá no Becker, 50 gramas. A água estava na temperatura ambiente, água líquida, o calor específico da água líquida é 1. Variação de temperatura, temperatura final, que é o equilíbrio térmico, 53, menos a temperatura inicial da água, que era o 70. Tá? Vejam que sobrou aqui na minha equação apenas a calor específico do corpo. E aí eles faziam a continha e achavam lá um número em calorias por gramas graus Celsius. Iam no Google pesquisar, ou pegava a tabela de física do laboratório e olhava qual era o corpo que tinha aquele calor específico. Ou aproximado, né? Porque tem aí um errinho experimental. O calorímetro, quando a gente abre, ele troca calor com o meio externo, então tem uma diferençazinha de temperatura pequena, mas chega num valor bem próximo. Aí eles me diziam, ó, esse quadradinho azul, ele é alumínio. Esse cubinho azul que você deu pra gente, ele é de cobre. Esse cubinho azul que você deu pra gente, vermelho, ele é de latão. E aí eu sabia do que cada um era feito, por isso que eles tinham sido pintados de cores diferentes. Então eu já sabia o calor específico de cada um deles, mas os alunos tinham que descobrir para me dizer do que cada um era feito no laboratório. Era um experimento bem legalzinho. Os exercícios de equilíbrio térmico também são fáceis, tá? Eu vou começar por um exemplo que não envolve mudança de estado físico, ok? Eu tô gravando aula? Ai, que susto, achei que não estava gravando aula. Eu vou começar por uma situação que não envolve mudança de estado físico, depois eu vou para uma situação que envolve mudança de estado físico, tá? Vou fazer acho que duas, uma que envolve calorímetro também, para vocês verem como o calorímetro entra na situação. Sempre que vocês forem fazer, eu tenho uma estratégia para exercícios de calorimetria, que é colocar os dados em tabela, que fica mais fácil para eu visualizar, porque é sempre muita informação no enunciado, muita informação. E aí, se a gente fizer uma tabela, fica tudo bem organizadinho e a gente sabe exatamente a pergunta do problema, tá? Então, nesse primeiro exemplo, vou destacar o que é importante aqui para nós dessa situação. Tem um broche de prata. O broche é só para ser um objeto qualquer. Massa dele, 20 gramas, e ele está a 120 graus Celsius. Então, eu já sei que tem prata lá dentro.
ele é colocado junto com água. Então, a água está aparecendo, 28 gramas, e essa água está inicialmente a 30 graus Celsius. Ele quer saber a temperatura de equilíbrio térmico, trocada apenas entre a prata e a água. Então, não entrou o calorímetro aqui na situação. Ele me deu o calor específico da água. Se não tivesse dado, eu usaria 1, tá? E ele também me deu o calor específico da prata, como sendo 0,056. Aqui só tem 2 elementos. Tem exercício que tem água, calorímetro, prata, chumbo, um objeto qualquer. Então, tem exercício que aparece muita coisa misturada. Então, monta uma tabelinha, coloca lá. Elementos que aparecem no seu problema. Massa desses elementos, calor específico, temperatura inicial, temperatura final. Estou escrevendo a expressão, ó, MC delta T, certo? E aí eu vou passar todas as informações para minha tabela, de tal forma que vai ficar um quadradinho apenas vazio. E esse quadradinho que fica vazio é a pergunta do meu problema. No caso aqui, vai ficar 2 quadradinhos vazios. O da temperatura final. Mas a temperatura final é a mesma, porque é equilíbrio térmico. Então, o mesmo valor vai nos quadradinhos aqui que ficarem em branco. Então, eu sei que tem um broche de prata, eu sei que tem água, esses são os elementos que aparecem no meu exercício. Se quiser, coloco o calorímetro, mas aqui não tem. Da prata, 20 gramas. Temperatura inicial, 160. Calor específico, 0,056. Pus lá na tabelinha. Da água, 28 gramas. Calor específico dela, 1 caloria por grama grau Celsius. Temperatura inicial da água, 30. Ficou 2 quadradinhos em branco, que é o mesmo resultado, que é a temperatura final de equilíbrio térmico. Aqui, eu sei que a prata tem temperatura maior. Se a prata tem temperatura maior, isso significa para nós que a prata perde energia térmica. Quem tem temperatura maior menor é a água. A água tem 30 graus Celsius, né? A temperatura inicial dela. Se a temperatura da água inicial é de 30 graus Celsius, isso significa que a água vai ganhar calor. Quanto que a água vai ganhar? A água vai ganhar aquilo que a prata perder. Então, eu vou escrever da seguinte maneira. Se eu não souber identificar quem ganha e quem perde, eu já escrevo ΔQ igual a 0. A soma dos ΔQ é igual a 0. Se quiser, pode escrever ΔQ da água é igual a menos ΔQ da prata. Iguala os dois, só que um com sinalzinho de menos, tá bom? Que é quem perde. Ou então, soma todas as trocas de calor. Troca de calor da prata, mais a quantidade de calor da água, 0. Então, MC ΔT mais MC ΔT igual a 0. Então, vou fazer para prata, vou fazer para água e vou igualar as duas com 0. Massa da prata, 20. Calor específico da prata, 0,056. Variação de temperatura da prata, não sei, é temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 160. Mais a água, vamos para a água. Massa da água, 28. Calor específico da água é 1. Variação de temperatura da água é a temperatura final, menos a inicial, que é 30. E essa soma tem que dar 0. Deixa eu puxar a luzinha só um pouquinho para a esquerda, porque meu 0 ficou espremido. Então, igual a 0. Agora, acabou a física. Sobrou só matemática, tá? Se não errar na matemática, acerta o exercício. Então, 20 vezes o 0,056 me dá 1,12. Já vou multiplicar esse 1,12 pelo TF e pelo menos 160, tá? E aí eu fico com 1,12 TF menos 179,2, mais
28 vezes 1 dá 28. Esse 28 eu já estou distribuindo. O 28 multiplica o TF e o 28 multiplica o menos 30, o que dá um menos 840. Agora eu vou juntar 1,12 TF com 28 TF, e isso vai me dar 29,2 TF. Vou juntar os dois que são negativos, o 179,2 com 840, só que eu já estou levando para o lado direito, então ele já vai passar positivo, 1019,2. A temperatura final, então, vai ser 1019,2 dividido por 29,2, o que vai me dar aproximadamente 35 graus. Tá? Então, ó, resposta do meu problema, 35 graus Celsius, que é a temperatura final do equilíbrio térmico. Vejam que está bem próximo da temperatura da água e bem distante da temperatura da prata. Por que que isso aconteceu? As massas eram até próximas, né? Tem aí uma diferença de 8 gramas de uma para outra, mas a quantidade de calor que a prata troca para cada 1 grama é muito pequenininha quando comparada com a água. Ó. A água precisa receber 1 caloria para variar a temperatura em 1 grau Celsius, enquanto a prata, para ter uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, ela precisa trocar 0,056 calorias. Então, a prata perde rapidamente, ela é um condutor, ela perde rapidamente calor, tá? Enquanto a água precisa de muito calor, né? Ela não é um bom condutor, também a água, ela precisa de muito calor para elevar a sua temperatura. Então, a prata é condutor, perde calor rápido, perde calor facilmente, tá? A água demora mais e precisa de muito calor para elevar a sua temperatura, ok? Vou para uma situação de equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico sem mudança de estado físico, gente, é muito tranquilo. Vou para uma situação de equilíbrio térmico com mudança de estado físico. Tá? Eu vou pegar uma situação aqui, a mais completa possível, porque minha aula está acabando. E eu quero um exercício grandão. Vou pegar esse aqui, ó. Dá para montar a tabela. Se vocês forem lá, vocês vão ver que na resolução de PowerPoint tem as tabelinhas todas montadinhas com os dados. Aqui minha tabela ficou horrorosa, né? Porque eu não sei escrever nessa luzinha. Mas vamos lá. Vai ficar toda torta aqui. Esse aqui, para ir mais rápido, eu não vou montar a tabelinha. Ok? O que diz esse probleminha? Aí vocês já conseguem resolver toda a lista de equilíbrio. Um calorímetro de capacidade térmica desprezível. Então, olha, ele desprezou o calorímetro, tá? Se ele não tivesse desprezado o calorímetro entraria na minha equação, na minha tabelinha, eu colocaria lá. Elemento, água, gelo, calorímetro, e aí eu ia pôr todas as informações do calorímetro, mas aqui ele desprezou. Sempre que o calorímetro entrar no problema, vai vir informações do calorímetro, tá? Tem no seu interior gelo. Então, desprezei o calorímetro, mas eu tenho aqui gelo. Quanto que eu tenho de gelo? 200 gramas. Temperatura desse gelo, menos 20 graus Celsius. Nesse calorímetro, vai chegar vapor de água. Quanto? Não sei. Mas ele vai chegar a 100 graus Celsius. Esse vapor de água, ao entrar em contato com o gelo, vai derreter o gelo, automaticamente ele vai acabar condensando e o meu sistema vai entrar em equilíbrio térmico a 60 graus Celsius. Então, meu sistema entrou em equilíbrio a 60 graus Celsius. Aí ele me deu calor latente de fusão, calor latente de condensação, calor específico do gelo, calor específico da água líquida.
Então, vamos entender o que está acontecendo no problema para a gente calcular o que ele quer. O que ele quer? Ele quer a quantidade de água que vai ficar dentro do calorímetro, tá? Lembrando que o gelo vai derreter, vai virar água. O vapor vai condensar e vai virar água, tá? Se eu pensar, vou fazer um esboçozinho aqui do que está acontecendo com o gelo. O gelo está a menos 20, recebe calor, vai até zero. Vira água líquida, ele vai entrar em fusão. Então, primeira coisa, esquentei o gelo, muda para o verde. Esquentei o gelo funde, vira água líquida, e essa água líquida, ela vai ser aquecida até a temperatura de equilíbrio térmico, que é 60 graus Celsius. Então, isso aqui eu estou pensando pro gelo, temperatura e quantidade de calor. Agora eu vou pensar para o vapor, tá? O que eu sei do vapor? O vapor já está a 100 graus, então ele vai condensar. Não é que ele é vapor que vai esfriar para condensar. Ele já vai começar condensando, porque ele já está a 100 graus Celsius. Então, o vapor que está a 100 graus Celsius vai condensar, vai se transformar em água líquida, e essa água líquida vai esfriar até 60 graus Celsius. Então, olha o que acontece com o gelo e olha o que acontece com o vapor, ok? Eu vou ter que somar todas as trocas de calor e essa soma tem que dar zero, ok? Só que o gelo, eu vou ter que fazer 3 contas para ele. Eu vou ter que fazer a primeira continha, que é quando ele é sólido e está apenas sendo esquentado. Então, é calor sensível. Primeira reta, ó. Eu vou pegar essa reta aqui. Só que o gelo vai fundir. Então, para o gelo, eu vou ter que calcular o calor latente de fusão dele, que é a segunda retinha. E para o gelo, que virou água líquida, eu vou precisar calcular o MC delta T de novo. Ele virou líquido. Então, para o gelo, eu vou ter que fazer isso. Agora, eu vou pensar no vapor. Então, isso aqui é gelo. Tá? Agora, vamos para o vapor. O vapor vai condensar. Então, eu tenho uma quantidade de calor de condensação do vapor. Depois, esse vapor virou água líquida e essa água líquida esfriou. Eu tenho líquido de novo aqui. Certo? E a soma disso tem que dar zero. Então, vamos aqui com calma. Eu não fiz a tabelinha, mas eu vou pegando as informações aqui do gráfico e mostrando para vocês. Do gelo, eu vou fazer MC delta T. Lembrando que isso que está em roxo é gelo, tá? Ele é gelo de menos 20 até zero. Qual que é a massa do gelo? Tá aqui no enunciado, ó, 200. Calor específico do gelo tá aqui embaixo. Tô grifando agora, ó, 0,5. Variação de temperatura do gelo foi de menos 20 até zero. De menos 20 até zero, ele ganhou calor. Então, a temperatura subiu. Portanto, a variação de temperatura foi de 20. Agora, eu vou para a segunda continha. Na segunda continha, eu vou fazer M vezes L, que L é esse, o L de fusão. Todo gelo vai derreter, que eu sei que ele vai virar água líquida a 60 graus. Então, quanto de gelo derreteu? 200 gramas, que é o que está lá no meu enunciado, 200 gramas. L de fusão, vou grifar aqui no meu enunciado, ó, 80. Então, eu vou ficar com 200 vezes 80. Terceira reta.
água líquida. Nessa terceira reta, ela é líquida de 0 graus Celsius até 60, que é a temperatura de equilíbrio térmico, ok? Então, de novo, MC ΔT. Massa de gelo que virou água líquida, 200. Calor específico da água líquida, vou lá nos meus dados do exercício. Calor específico da água líquida, 1. Variação de temperatura de 0 até 60, 60. Mais. Agora nós vamos para o vapor. Estamos indo para o outro lado aqui, ó. Vapor. Para o vapor, eu vou usar ml de condensação. Mas eu não tenho a massa de vapor, tá? Então, peraí que eu coloquei a equação no lugarzinho errado. Então, aqui eu tenho que usar ml de condensação. A massa de vapor eu não tenho. O L de condensação eu tenho aqui no enunciado, ó. Menos 540. Porque para condensar, ele tem que perder cada 1 grama, 540 calorias. Não vai trocar o M? Não, porque eu não sei a massa de vapor que apareceu aí dentro. Não está no enunciado. Agora, eu vou para água que condensou, que é dessa segunda reta aqui. Essa água, ela vai de 100 graus Celsius para 60, ok? Então, MC ΔT. Massa de água que condensou. Não sei, ele não me deu. Calor específico é água líquida aqui, é 1. ΔT de 100 para 60, menos 40. Então, o que eu tenho aqui é do vapor, o que eu tenho aqui do lado mais esquerdinho é da água líquida. Legal que quando envolve mudança de estado físico, o número de contas aumenta pra caramba, gente. Mudou de estado físico, ó, falou gelo, tá, já pode ter certeza que 2, 3 continhas vão estar envolvidas aí na situação. 200 vezes 0,5 vai me dar 100, que vezes 20 vai me dar 2.000, então, ó, que acabou a física já, né? 2.000, mais 16.000, né? 200 vezes 80. 200 vezes 1 vezes 60 dá 12.000. Contas facinhas de fazer. Ó. Menos 540, massa de vapor, que eu não sei. Aí, essa massa de vapor vezes 1 vezes 40, que eu também não sei quanto dá, vai dar negativo isso aqui, né? Vai me dar menos 40 massa de vapor que se formou, virou água líquida. Isso é igual a 0. 2.000 com 16.000 me dá 18.000. 18.000 com 12 vai me dar 30.000. 30.000. E isso aqui dá 580. Então, eu vou ficar com 580 M igual a 30.000. Lembrando que esse M era a massa de vapor que entrou, tá? 30.000 dividido por 580 vai me dar 51,7 de vapor, gramas. Tá, mas não era essa a pergunta do problema. A pergunta do problema era a massa de água que tem aí dentro desse recipiente. Então, o que eu sei? Eu sei que o gelo derreteu e virou água líquida. 200 gramas de gelo viraram 200 gramas de água líquida. Eu sei que foi introduzido vapor, que eu acabei de calcular aí, foi introduzido 51,7 gramas de vapor, que também virou água líquida. Então, a quantidade de água líquida que tem dentro desse recipiente é de 251,7 gramas. Ok? Uma situaçãozinha aí de equilíbrio térmico. Tem a resolução aqui bonitinha, ó, passo a passo, mas essa aqui eu peguei lá do livro. Então, vou deixar aqui minha lousinha, para quem quiser tirar um print. Minha lousinha toda rabiscada, mas eu sei que tem aluno que prefere olhar os rabiscos do que a resolução em PowerPoint. Eu tenho mais 5 minutinhos, eu quero fazer mais um com vocês. Eu não vou fazer a chamada,
porque eu vou pegar pela aula gravada. A aula gravada me diz o horário que vocês entraram, o horário que vocês saíram, quantas vezes vocês entraram, quantas vezes vocês saíram. O detalhe é que ela não me dá informação em ordem alfabética. Mas eu tenho essa informação aí da situação. Vou pegar aqui mais um para fazer com vocês, com mudança de estado físico, que é mais legal, né? Tudo que tem mudança de estado físico fica mais divertido aqui para nós. Ctrl C. Vou fazer um Ctrl V aqui para minha luzinha. E vou fazer mais essa situaçãozinha. Aí eu encerro a aula. Aí vocês já vão, se não tiver aula à tarde, comemorar aí no final de semana. Não, esse aqui foi o que eu acabei de pegar, eu acho. Esse aqui eu dou Ctrl C. Esse aqui é uma cavidade. Ctrl V. Opa, não é isso que eu quero. É Ctrl C. Eita, nós. A gente bate a mãozinha num lugarzinho, vira trocentas coisas. Depois eu fecho ali. Aqui. Trouxe pra cá. Depois vou arrumar meu PowerPoint ali. Aqui. O que diz esse probleminha? Vamos fazer ele rapidinho. 4 minutos para a gente fazer ele. Vamos lá. Meu terceiro exemplo de equilíbrio térmico, acho. Mas com mudança de estado físico, segundo. Fez-se uma cavidade num bloco de gelo. Então, eu tenho um bloco de gelo a 0 graus Celsius. Então, peguei um bloco de gelo, fiz um buraco nesse bloco de gelo, e nesse buraco que eu fiz aqui no bloco de gelo, eu vou colocar um corpo sólido. Coloquei um corpo sólido. De massa, 16 gramas a 100 graus Celsius. Então, aqui dentro, vou colocar uma bolinha, tá? Uma bolinha. O que eu sei dessa bolinha? Massa dela, 16 gramas. Temperatura inicial dela, 100 graus Celsius. Massa do bloco de gelo, eu não sei. Mas eu sei a temperatura inicial dele. É 0 graus Celsius. Estando o sistema isolado termicamente do meio exterior, verificou-se que, após o equilíbrio térmico, formaram-se 2,5 gramas de água líquida. Então, vou pôr aqui no meu desenho. Faz de conta que isso aqui que está em vermelhinho, ó, é a água líquida que se formou. O que quer dizer que ele não me disse que derreteu todo o bloco de gelo. Então, ele me deu a massa que fundiu do gelo. Fundiu 2,5 gramas. Tá? Se eu coloquei esse corpo a 100 graus Celsius e eu não derreti todo o bloco de gelo, isso significa que a temperatura de equilíbrio térmico é 0 graus Celsius. Por que 0 graus Celsius? Porque a temperatura desse corpo foi baixando de 100 para 80, de 80 para 70, de 70 para 50, de 50 para 20. Ele foi perdendo calor, foi perdendo calor, foi perdendo calor. E o gelo, que estava a 0 graus Celsius, foi ganhando calor e derretendo. Ganhando calor e derretendo. Ganhando calor e derretendo. Porém, chegou uma hora que eu tirei tanta energia desse corpo que ele atingiu 0 graus Celsius. Portanto, ao atingir 0 graus Celsius, ele chegou na temperatura do gelo e ele não tem mais energia para fundir o resto do bloco que está ali. Então, nessa situação que eu não derreto todo o gelo, a temperatura de equilíbrio térmico é 0. Quem está trocando calor aí? Quem está trocando calor é o bloco de gelo com o corpo sólido que eu coloquei no bloco de gelo. Então, a soma dessas trocas de calor tem que dar 0. Isso quer dizer que a quantidade de calor que o gelo recebe é igual à quantidade de calor que o corpo perde. Então, a quantidade de calor do gelo é igual à quantidade de calor do corpo, do sólido. Isso é igual a 0. O gelo só está fundindo, então, M vezes L. O corpo sólido só está esfriando. Então, MC ΔT. Isso aqui igual a 0. Essa massa que aparece na equação é sempre a massa que fundiu. Então, 2,5. Em alguns casos, funde tudo. Então, eu uso a própria massa do enunciado do exercício. L de fusão
Está no enunciado, 80. Massa do corpo, 16 gramas. Calor específico do corpo é a pergunta do problema. Calor específico. Variação de temperatura do corpo é a temperatura final, que é 0, menos a inicial, que é 100. Veja que o ΔQ do corpo tem que dar negativo, porque ele perde energia térmica. 2,5 vezes 80 dá 200. Aqui eu fico com 16 vezes menos 100. Deixa eu apagar o sinalzinho de mais que eu pus. 16 vezes menos 100 vai me dar 1.600. Calor específico, está aqui no meio, ó, igual a 0. Daqui eu tiro que o calor específico, portanto, é 200 dividido por 1.600. E 200 dividido por 1.600 vai me dar 0,125 calorias por gramas graus Celsius. Ok? Tira print da lousinha, se precisar. Tem a resolução dele em PowerPoint no e-book para vocês. Vocês têm uma listinha só de equilíbrio térmico para fazer. Receberão 3 arquivos, mas o que é para entregar na próxima semana é só o de equilíbrio térmico. A resolução desses exercícios do PowerPoint tem sempre aula gravada de ano anterior para vocês. Então, dá uma olhadinha se precisar na aula gravada. Obrigada pela presença na aula, pessoal. Um bom final de semana para vocês. Obrigada pela paciência de me aguentar nessa sexta-feira.